Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CV Medcast. Aqui a gente vai discutir com profissionais da área da saúde, profissionais da área do direito, discutindo e entendendo as entrelinhas das práticas, entendendo um pouco mais também sobre direito médico e bioética. Hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, eu admiro imensamente, uma grande médica, pediatra, intensivista e paliativista. Depois a gente vai perguntar a ela como é que é a prática, especificamente nessas áreas. É professora também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e ajudou a fundar e é coordenadora, presidente, a melhor palavra, presidente de um comitê de bioética de um hospital, de uma grande rede de hospitais do Brasil. A gente tem muita coisa para aprender com ela. Queridíssima Lara Torreão, tudo bom, minha querida? Oi, Camila. É um prazer estar aqui, auxiliando você nessa discussão, nessa reflexão, né, que traz ensinamentos e mais ainda poder falar do que eu gosto, né? Então, e é um prazer estar aqui podendo. Olha, eu tenho certeza que você estar gosta aqui. muito, porque eu assisto ao seu cotidiano, eu tenho uma grande honra. Eu preciso, inclusive, aqui me policiar hoje, porque eu me sinto muito sua amiga, uma pessoa privilegiadíssima por isso. É para quem eu telefono, quando eu digo, meu Deus, deixa eu entender um pouco aqui desse prontuário, quando a gente está, né, na prática, na advocacia do direito médico, obviamente mantendo o sigilo. Mas, assim, você é um poço de sabedoria, Lara. Você tem tanto conhecimento e a maneira como você coloca as questões e também ensina, porque você é uma grande professora. Ensina muitos pediatras aí também, não só na graduação, mas na residência, não é isso? A sua abordagem como docente? Sim. Eu sou pediatra, né? Antes de tudo, pediatra. Assim. Pediatra e trabalho também na terapia intensiva e tenho um interesse imenso pela área da bioética, pela reflexão, pela educação médica. São temas que me tocam muito, né? E a bioética, ela traduz, eu acho, todas as questões em que trazem uma interrogação na nossa vida. Então, na nossa prática do dia a dia. Então, ela permeia todas essas questões, porque tem muitos conflitos e tem dilemas, e todo o dia a dia do médico está recheado de possibilidades e a bioética pode trazer alguma resposta ou, pelo menos, uma reflexão. Pois é, você sabe que eu fico me perguntando como é que os médicos que ainda não pararam para estudar sobre bioética se sentem ao tentar dirimir problemas ou dilemas do cotidiano, sabe? Assim, se soubessem o quanto é bem mais fluida a possibilidade decisional quando você tem esses aportes teóricos e práticos, porque bioética é ética aplicada. Mas ó, antes da gente falar da bioética, que a gente vai mergulhar, vamos discutir casos, vamos entender um pouco aqui, eu quero saber um pouco sobre o que significa ser intensivista. Obviamente, todos os profissionais de saúde já entenderam, mas a gente também tem muita gente que escuta e que não é da área especificamente médica. O que está na sua vivência, na sua prática, como médica pediatra, primeiro, intensivista? Pronto. A terapia intensiva é um local onde ficam crianças, e também tem a terapia intensiva de adulto, adulto ou criança, que tem uma condição grave, que precisa de estabilização orgânica dos órgãos, né? E é um lugar onde todo mundo tem muito medo de ir para a terapia intensiva, mas eu digo assim que é um lugar onde tem uma equipe mais especializada em cuidado de paciente grave. Então, assim, é um lugar onde tem uma possibilidade maior de cura, de salvar. E embora nem sempre a gente consiga salvar, com certeza a gente consegue cuidar. E esse, eu acho que é o grande mérito da medicina. É fazer o maior esforço possível, usando todos os recursos disponíveis para atingir um objetivo de cuidado, que nem sempre o desfecho é favorável. Pois é, quando você fala intensivista, então você está cuidando de crianças dentro da UTI, né? Isso. Né, da unidade de terapia intensiva. Isso. E estar na UTI tem obviamente, um nível de complexidade muito maior. Né? Então, o nível de atenção, obviamente, os profissionais de diversos lugares e atendimentos de um hospital, mas dentro de uma UTI, as coisas, quando a gente diz assim, ó, fulano está na UTI, isso tem, inclusive, reverbera socialmente de maneira extremamente preocupante, né? E aí, uma das coisas que eu quero te dizer, assim, antes de te perguntar o seu lado paliativista também, como é que é lidar com familiares, né, em pacientes, crianças que estão na UTI? Como é que como é que você pensa nesse diálogo? Como é que você conversa? Quais são as questões do dia a dia? Então, Camila, eu diria que não é só na terapia intensiva. Na pediatria, a gente já tem um interlocutor, além da criança, quando ela pode se expressar, né, dependendo da idade, são os pais.
Uhum. Então, a gente precisa, a comunicação é uma habilidade ou uma competência que é inerente ao pediatra, que ele vai precisar se comunicar pelo outro. Uhum. Então, os pais se comunicam com o médico, né? Tem essa relação médico-paciente e família, e a família, na verdade, é a ponte que traz toda essa questão da criança, né? Então, a gente precisa realmente ver essa família como parceiro, né? E diferente dos adultos, eles podem estar na UTI, não é isso? Devem estar. É um direito do Fala sobre paciente. isso. É um direito no Estatuto da Criança e Adolescente que cada criança tenha um familiar, ou até dois, né? 24 horas acompanhando. Gente, Então, isso é é um uma dádiva. direito. Que bom. Né? Então, é uma coisa triste pensar que ainda existem UTIs no Brasil em que esse direito não é garantido. Eu digo assim, família não é visita. Claro. Né? Ela tem o direito de estar acompanhado pela sua... E eu digo melhor, a família é o nosso melhor controle de qualidade. Porque ele vai saber a hora que o remédio chegou, vai saber todas as informações que às vezes não foram adequadamente registradas. Então, a família está ali para garantir realmente o melhor cuidado a seu filho, né? Isso. Então, E diante de situações que podem preocupar, porque você há de convir comigo, né? Tem algumas práticas médicas que chegam a assustar os leigos. Quem não sabe exatamente o que significa. Como é que é esse diálogo? Porque a família está todo o tempo ali. Por vezes existem sim manobras invasivas. E como é que é lidar com isso? Como é que você faz esse preparo? O diálogo ele já vem desde o começo? Como é que é? eu vejo que a família que chega na UTI, ela chega muito assustada. Né, muito fragilizada. É um lugar de vulnerabilidade quando você tem um filho. O seu filho é o tesouro da gente, né? Então, quando você tem um filho adoecido, aquela família, ela por si só, ela já está num estado de vulnerabilidade que a gente deve prestar atenção nisso. Então, a forma de reação de uma família pode ser a mais tranquila possível, mas também pode ser agressiva, pode ser entristecida, pode ser a forma como ela expressa o sentimento, nem sempre é exatamente o que está por baixo desse sentimento, né? Então, às vezes, o que tem ali por baixo é medo. É só medo. Medo, angústia. Mas a forma como ela expressa pode ser uma agressividade, por exemplo. Pode ser um autoritarismo, uma irritação. E o que eu oriento para meus alunos, residentes e também a equipe é que não é pessoal. Aquela família está sofrendo e a gente não pode levar para o lado pessoal, não é nada, da forma como ele expressa, é apenas a base do que está acontecendo. Então, o que a gente pode fazer? Acolher. Então, o acolhimento é a base primeira dessa comunicação. Né? Então, primeiro, criar vínculo, ter a ressonância emocional com aquela família que está sofrendo. Para a gente pode ser mais um paciente no dia a dia, como a gente tem muitos, mas para aquela família é único, aquele momento é único mesmo. E diante, e como lidar com a sua subjetividade? Porque eu entendi que você colocou, olha, não é pessoal de fato. Mas assim, a gente também tem que pensar que vocês, médicos, vão estar, profissionais de saúde em geral, exaustos a depender do tempo que já estão ali trabalhando. É possível que uma família seja um pouco mais agressiva do que outras. Com falas, inclusive, de um certo nível de desconfiança, e que, inclusive, pode ser justificável, porque ela pode ter passado por uma experiência negativa anterior. Como é que você trabalha a sua subjetividade, sabendo disso, no lidar com agressividade, com esse tipo de fala? A comunicação, Camila, é técnica, né? E isso pode ser treinado. Então, tem diversos cursos, tem técnicas sobre como lidar com conflitos. Sim. Gestão de conflitos, né? E o que a gente vê na literatura, até na comunicação não violenta, por exemplo, ele traz essa máxima de que toda necessidade não atendida gera conflito. Então, a gente vai ter que entender qual é a necessidade que não foi atendida. Antes disso, tem esse passo anterior que você mesmo falou, a nossa subjetividade. Então, é muito importante, antes de uma comunicação difícil, se perceber como eu estou hoje para dar essa notícia. E esse se perceber é entender o que é do outro e o que é meu. Né? Porque tem as questões implícitas de conta-transferência e transferência, e por vezes não está à tona e a gente só percebe depois. Né? Então, a todo momento é importante a gente se preparar, antes de fazer uma conversa difícil, se preparar, entender
como eu estou. E eu digo sempre, nunca vá sozinho para uma conversa difícil. Peça ajuda. Então, o bom da terapia intensiva é que a gente trabalha em equipe, né? Então, o que a gente fala é uma equipe multiprofissional. Tem o médico, tem sempre a enfermeira, a fisioterapeuta, o assistente social, a psicóloga está o tempo todo dentro da UTI. Então, são pessoas chaves que podem nos auxiliar nesse momento de uma conversa difícil, né? Sim. E eu imagino também que vocês possam ter algumas vivências que podem vir a conflitar com aquilo que vocês entendem como o melhor tratamento. Olha o que me ocorreu aqui agora, por exemplo, situações em que você tem pais que gostariam de uma alta antecipada ao que vocês imaginam que há uma necessidade de continuidade, né? Nesse momento aí, como dialogar, entender se há entrelinhas outras, como é que vocês pensam também? Bem interessante, né, esse tópico, que tem pessoas que falam assim, na pediatria não existe alta, que chama alta pedido, antigamente a gente falava alta pedido, hoje em dia a gente fala alta contra orientação médica, Ou alta alta revelia, revelia. né? Sim. Que não existiria essa possibilidade na pediatria. Mas é importante frisar que, assim, hospital não é prisão. Então, todo mundo está lá por livre e espontânea vontade para defender o melhor interesse. E esse melhor interesse da criança, como ela é menor, ela tem que ser garantida pelos profissionais de saúde, claro, pelos pais também, mas também pelo profissional de saúde. E aí, nesse momento, né, quando tem esse conflito, dessa necessidade, a gente tem que rever realmente, assim, primeiro, se tem um potencial risco de morte, é claro que a gente vai tomar a guarda até judicialmente dessa criança. Mas a maioria dos casos não é isso, é apenas entender melhor a necessidade. Eu estou me lembrando de um caso que teve uma criança que ficou gravíssima na UTI, choque séptico, foi entubada, teve todos os procedimentos e foi uma vitória, né? Conseguir dar alta para a enfermaria. Quando chegou na enfermaria, a mãe queria ir embora, não queria terminar o que a gente chama retirada lenta, porque ela precisou tomar sedativos para poder ficar entubada, e aí tinha que retirar de forma lenta, para não criar abstinência. Sim. E nesse momento ela queria ir embora. Ela não queria levar a filha dela, já tinha muito tempo internada, já tinha quase um mês já internada. E aí a gente foi entender a motivação, o que estava por detrás. Aí eu falei, meu Deus, será que ela não entendeu que foi tão grave o caso, que a gente está próximo já de dar alta e precisa fazer só mais essa etapa? E quando a gente senta para conversar, e aí eu vou lhe falar, a escuta, né, uma escuta qualificada, realmente querendo entender o outro, a gente consegue entender qual é a questão que está por baixo, por trás, né, a base dessa questão. Então ela tinha um filho menor que estava em casa, a vizinha não queria mais cuidar dessa criança, e ela estava angustiada agora, pesando risco-benefício entre dois filhos, né? A quem essa mãe poderia atender em primeiro lugar. Então aí deu essa compreensão a gente tentou com a assistente social buscar outras formas e até propusemos que a gente poderia atender essa criança de forma domiciliar. Né? No meio termo, no meio do caminho. Interessante. E deu certo? Deu certo. Ai, que bom. Eu já estava aqui na expectativa de saber como é que tudo fluiu. Porque agora você tem que estar disposto a ouvir. Tem que ter esse preparo da equipe, disposto a ouvir o outro. Porque se você vai com aquela visão hermética, que é uma visão de tratamento, apenas com a base no que você acredita que é o certo, sem escutar o ponto de vista do outro, é possível que desperte até uma certa revolta. Como não o outro não quer este tratamento que eu estou propondo, né? E aí, quando você faz essa escuta, é preciso um preparo mesmo. Sabe o que eu vejo, Camila? Que os jovens médicos, né? Eles têm ao lado dele os protocolos. Tem até IA, né? Atualmente. Tem os protocolos. O que é preocupante ou não, a depender do Como uso. souber buscar, é bom, Sim, né? Mas eles têm muito assim, tem pouca experiência. Então, o que eles têm para guiar são os protocolos, são as aulas, é o conhecimento que ele adquiriu até aquele momento. Então, o que eu falo, a experiência, ela tem um ganho, tem um bônus, porque já foi feito, outros momentos já foi vivido essa experiência anteriormente. Então, o que eu digo assim, a experiência, ela capacita, ela traz novas possibilidades, não é engessado, né? E o jovem médico, ele só tem aquilo ali para cumprir, é o protocolo, né? É a diretriz que saiu no último guideline, enfim, da sociedade que ele segue.
E é mais difícil para ele mesmo, né? Você Se sabe tiver um que comitê de bioética, pode melhor. ser que facilite. Você sabe que para os alunos de medicina que já estão assim prestes a se formar, uma coisa que eu sempre digo é nada de, no começo da vida significa pelo menos os 2 primeiros anos, nada de dar plantão sozinho. E nada de ir como o único plantonista de uma cidade pequena ou algo assim. Então, busquem estar do lado de quem tem experiência. Você está com tudo fresquinho dos livros, você entende os protocolos e tal. Mas a experiência, como você disse, eu adorei essa sua frase, a experiência capacita, né? Que realmente é importantíssimo. Agora, você traz esse caso de uma situação em que a mãe queria que a filha fosse para casa antes do tempo. E como eu estou aqui também querendo saber sobre o seu lado paliativista, pelo que a gente lê muito de cuidados paliativos, esse momento em que há uma solicitação de ir para casa pode ter outra conotação e extremamente positiva, não é? Fala um pouco para a gente desse seu lado aí, paliativista. Pronto. Então, assim, por que que eu me interessei por isso, né, gente? Porque Sim. parece tão incoerente falar assim, não, como é que o intensivista faz paliação, né? E é mais comum do que se imagina. Exatamente porque quando a gente esgota as nossas possibilidades, às vezes, e se depara com a morte, a gente tem que buscar aprender esse cuidado. Então, o que eu fui aprendendo dentro do cuidado paliativo, isso é uma construção de muitos anos, né? É que o que importa no final não é só a morte, é todo o processo. E a paliação, ela busca aliviar o sofrimento durante o processo. Então, hoje em dia eu tenho uma visão, que é a visão da OMS mesmo, em relação à paliação, que não é só fim de vida. Eu acho que ficou muito atrelado na mídia de que cuidados paliativos é para quem está morrendo. É também. Se a gente Sim. pensar, nós todos sofremos dessa condição incurável, que é a morte. Todos Sim. vamos morrer. No fim dessa história, todo mundo vai morrer. Mas todo mundo quer morrer no melhor processo possível, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, Com sem qualidade, tristeza. Com né? qualidade. Com dignidade. Exato, com dignidade. Então, esse é o grande valor, né? Isso é que faz sentido, que dá sentido. Então, dar alta nesse sentido de garantir que seja uma escolha da família e do paciente de morrer em casa, necessariamente não é uma alta revelia, pelo contrário, é uma alta muito bem indicada, né? Desde que se tenha todo o cuidado, se garanta esse cuidado a nível domiciliar. E aí eu falo também, Camila, da questão do tem uma mídia, se não morrer em casa é o ótimo. Não, nem sempre. Sim. Pode ser bom também, se a família tiver condições. E tudo bem, se não tiver condições e quiser morrer no hospital, tudo bem também. Então, morrer no hospital não significa a frieza que a todo tempo a gente imagina que existe, né? Você tem como trabalhar a equipe, você tem como trabalhar o ambiente para que não haja essa frieza posta, né? Morrer no hospital sozinho, nada disso. Então, Sim. como é que você acha que é possível isso acontecer? Eu acho que é possível quando se tem um planejamento, né? E aí entra o cuidado paliativo, ele tem 3 fases de entrada, digamos, no curso de uma doença. Logo no início, quando tem um diagnóstico, em que você vai fazer controle de sintomas, melhorar a comunicação. Aí na metade, depois, ele entra num estágio já de quando não tem mais reversibilidade nenhuma possibilidade de tratamento que modifique a doença. A partir daí é um plano avançado de cuidados e depois, no final, cuidados de fim de vida. Sim. Mas nesse meio desse caminho, né, assim, sempre tentar entender quais são as metas desse cuidado. O que é que faz sentido para o outro, que é o valor, né? O que é que faz sentido para ele? E aí tentar alinhar com as melhores evidências científicas e ajustar esse plano de cuidados, né? Pois é, olha, você falando aí, eu me lembrei do seguinte, que é um caso que eu não sei se você vai se lembrar, que foi você que me fez ter o privilégio de viver. Foi muito bonito para mim. E eu acho que é um desafio dizer, mas vou contar. Na advocacia, a gente tem, por vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque por vezes a gente tem um certo nível de arrogância em achar que por conhecermos todas as normas, as resoluções e tudo, a gente sabe como lidar no caso concreto, mas por vezes a vida mostra pra gente que a gente, na verdade, tem muito ainda a aprender. Eu me lembro que tinha isso tem muitos anos, veja se você se recorda. Tinha um caso bem complicado de uma criança num hospital, e era uma criança que eu imagino que ela devia ter ali uns 7, 8 anos de idade. E ela tinha uma doença, que eu não vou me recordar o nome agora, mas ela ia paralisando os músculos, mas mantinha a consciência. E ela já estava há bastante tempo nesse hospital. Era uma família muito humilde, da roça mesmo, então eu me lembro da descrição, né? O interior do interior do interior.
E a mãe dessa criança, por vezes o pai vinha, a mãe voltava, ela tinha outros irmãos, ou seja, outros filhos tinham ficado na roça enquanto essa mãe estava com essa filha, que já tinha feito aniversário no hospital, inclusive. E aí eu me lembro que a mãe começou a fazer solicitação de alta para que a filha pudesse ir para casa. E a filha pedia também, que queria ver os irmãos de novo, queria estar no cantinho dela de novo, né? E aí a questão da equipe, e que você me convidou, foi: Camila, olha, amanhã a gente tem uma discussão aqui no hospital, a gente precisa muito do seu viés da área jurídica, porque é inseguro, a gente não sabe como fazer, existem alguns profissionais que estão ainda com algumas dúvidas sobre se isso vai ter repercussão, né, em termos de licitude e tal. E aí eu me lembro, Lara, que eu me preparei toda, eu li tanta coisa de consentimento, assentimento, alta, aqueles detalhes todos, responsabilidade do profissional, quando que poderia ou não ser tido como ato equivocado ou acertado. E cheguei, estava a equipe toda reunida, me lembro você sentada assim, tinham as médicas assistentes diretas. E aí eu comecei, quando foi me dada a palavra, eu comecei a fazer todo aquele discurso, o advocacês, o advocatez, como a gente quiser falar. E depois a pediatra que tinha assistência direta olhou para mim e falou assim: doutora, a senhora não está entendendo, eu não tenho medo nenhum de ser processada. Meu problema não é esse. Meu problema é que minha paciente vai morrer. E aí ela se debulha em lágrimas na minha frente, Lara, ali. Eu tive plena certeza da minha ignorância. Que enquanto eu não mergulhasse nas entrelinhas e nas subjetividades e na discussão da bioética, eu não poderia alcançar o que era preciso ser alcançado. E aí depois a gente vai vendo as narrativas, né? De uma mãe que queria levar sua filha de novo para casa, de uma menina que queria de novo sentir o cheirinho da terra molhada, do fogão a lenha, da roça, escutar de novo a brincadeirinha dos irmãos, escutar de novo, não é? E participar. E foi muito bonito, porque vocês conseguiram, e aí eu tenho que te elogiar, porque esse tipo de coisa é um ato corajoso, porque tinha toda uma dificuldade já respiratória. A mãe, inclusive, já tinha aprendido muita coisa, né? Sim. Com a equipe. Mas então vocês fizeram isso de maneira muito cuidadosa. Aos pouquinhos essa menina consegue voltar para casa. Eu acho que eu lembro, assim, tinha uma questão que era a forma de alimentação, que era por sonda. No hospital, assim, tinha uma regra máxima de não se dar alta com o paciente com sonda para casa, né? Só se fizesse uma gastrostomia, que é aquele buraquinho no estômago, Sim. que é uma outra via de alimentação, e ela não tinha teto cirúrgico para fazer, ou seja, estava presa ali no hospital. E aí foi uma discussão que a gente comprou essa briga mesmo com a diretoria e tudo, porque nesse momento a lei fria não entende a biografia. Pois é. A biografia, que é importante, né? Que contexto essa criança vive, e ela ia viver até o quanto pudesse viver, né? E a gente também, eu me lembro que a gente se cercou da medicina de família, que podia, se caso ela perdesse a sonda, ir lá trocar, podia dar o apoio no final de vida, né? Então é bom até a gente ter, foi um aluno nosso da medicina de família que acabou dando esse suporte mesmo no interior, né? Então tem todas essas questões que a gente pode ver dentro da biografia mesmo da pessoa, história, contexto, e tem que ter coragem também de peitar, isso, né? As regras burocráticas do próprio hospital, né? Teve um caso também que eu levei para a praia, a despeito. Foi? Né? Eu usei uma artimanha administrativa de dar uma alta e admitir no mesmo dia. Né? Para poder. Como é que foi isso? Era uma criança com 9 anos, tinha fibrose cística, que é uma doença que se vê no teste de pezinho. E como ela morava no interior quilombola, numa cidade que chamava Empata Viagem, imagina, né? Interior do interior mesmo. Sim. Só ia de trator. Ela só conseguiu ter esse diagnóstico aos 4 anos de vida. É a questão do Brasil que a gente tem no nível, assim, um tamanho intercontinental que a gente não consegue ter acesso à saúde, né? E aí ela teve um diagnóstico tardio, um tratamento tardio e um cuidado tardio. E a gente foi chamado para cuidados paliativos já muito próximo, assim, da finitude mesmo. Ela já estava em terminalidade, já estava com oxigênio contínuo e ela tinha esse desejo de conhecer a praia. Então, tinha um residente de primeiro ano que me ajudou bastante, uma equipe bem bacana da UTI, no hospital público, e a gente conseguiu mesmo, assim, atender a esse desejo com oxigênio, com torpedo, com tudo. E eu sei que a minha diretora, apesar de ela não podia concordar administrativamente, mas eu acho que ela ficou feliz. Então, a gente deu a alta administrativa
Levamos ela para a praia, aproveitou o que pôde, com oxigênio, com tudo, e voltou. E tem um relato feliz dela, assim, sobre essa experiência, né? Foi muito gratificante. E conseguimos dar alta. Claro que depois, assim, depois de um mês, ela acabou falecendo mesmo. Ela voltou para o nosso hospital e a gente sempre recebe nossos pacientes que estão em cuidados paliativos para prover essa qualidade de morte também, né? Sem dor, sem angústia. Acolher a família também. Então, quando ela começou a piorar, a mãe ligou e a gente literalmente cavou uma vaga para que ela pudesse retornar ao nosso serviço. Mas deve ter sido tão bonito, não é? Sim. O rostinho dela vendo a praia. Então, às vendo a vezes, experiência. O desfecho pode não parecer favorável, mas mesmo quando a criança morre, a família agradece muito como foi tratada, né? Como foi cuidada. Então, a experiência do paciente é muito mais valorosa, às vezes, do que o desfecho final. Inclusive essa ideia dos valores, né? Quando a gente vai discutir sobre valores de pacientes, isso importa muito no que se refere às decisões que vão ser tomadas, né? Sim. Como é que vocês fazem essa colheita de valores? Precisa se comunicar muito com os pais e até mesmo com o paciente quando é possível? A gente volta para a escuta, né? Rubem Alves. É escutatória, né? Então, tá disponível. Você tem que estar disponível para ouvir. Porque, como a gente foi treinado, né, na medicina, lá no início, na semiologia, a fazer perguntas na anamnese, coletar informações, existe esse dado de que o médico interrompe o paciente a cada 14 segundos, né? E depois que você interrompe a 5ª vez, ele só fala o que você pergunta. Então, tem que ser uma conversa aberta, assim, uma pergunta, e você deixa a pessoa falar do que é importante, qual é o propósito, qual é o sentido, o que ele gosta, para você conseguir entender realmente quais são as necessidades. Que eu digo necessidades são valores em última análise, né? E para você conseguir entender, porque a decisão compartilhada, ela vai usar os valores para tomar a melhor decisão. Então, é uma decisão que é numa zona cinzenta. Então, vamos entender assim, que a decisão compartilhada não é só combinados. Sim. A decisão compartilhada, ela surge quando você está na zona cinzenta. Eu não tenho certeza de que há benefício ou não. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Usar hormônio em paciente que tem histórico de câncer de mama. Sim. Né? Então, tem um passado de câncer de mama, até onde a gente pode usar, qualidade de vida, não qualidade de vida. É uma zona cinzenta. A literatura não ajuda muito. Então, nessa zona cinzenta, a gente tem a história do paciente, a biografia, a gente tem a parte da medicina baseada em evidência, assim, o que tem na ciência mesmo, o que é que pode me respaldar. A gente tem a lei, para não fazer nada que não seja contrária à lei, né? E aí se toma uma decisão. Nessa decisão, a gente não deve transferir a responsabilidade. Isso é equivocado. Então, não se dá, assim, depois de se conversar tudo, a gente tem propostas, cenários, né? Possibilidades. Possibilidade essa ou aquela, mas não se transfere a responsabilidade. Porque transferir a responsabilidade é você dar o ônus ao familiar de, às vezes, ele se sentir acuado de decidir coisas que ele não tem capacidade técnica, se entuba, não entuba, se reanima, não reanima. São decisões técnicas, né? Que não tem sentido para aquela família. E sobre essa discussão, né? Entender a decisão compartilhada, entender de que maneira a gente vai subsidiar e ajudar, inclusive, a decisão da família. Porque tem esse momento de ajuda, você auxilia nesse processo, né? Isso tudo tem a ver com a história da bioética. Eu quero até te perguntar, como é que a bioética chegou na sua vida? Né? Por que você considera ela tão importante? Como é que ela apareceu? A bioética, né? Pois é. Em 1998, eu estava fazendo o R4 de terapia intensiva na USP e tinha possibilidade de fazer opcionais. E aí eu fui fazer um opcional no Texas Children's Hospital. Sim. E lá tinha visita de bioética na beira-leito. Eu nunca tinha ouvido falar de bioética. Fantástico. E aquilo me encantou demais. Meu Deus, são aquelas decisões mais difíceis, né? E aí depois eles conversavam com a família, e não tinha preceptor. Era só a equipe de bioética, a comissão, né? Os residentes, e eu era fellow na época, e aí depois ele trazia a gente para um
uma sala e a gente ia conversar sobre Uhum. nossas questões, né? Até surge também assim as questões morais no sentido do assim, sofrimento moral. Ah, É um termo novo hoje em dia que a gente fala. sim. É quando você não concorda com o que o seu chefe superior Ah, indica, propõe, né? Então a gente está vendo ali que fazendo o que a gente chama de distanasa, fazendo um monte de coisa que não vai dar em nada. E aí quem sofre? O residente, a enfermeira, quem está em contato direto. hierarquicamente abaixo, que às vezes não tem um poder de decisão, Sim, né? E ali está vendo que não é isso. E às sim. vezes não consegue mudar a opinião, a conduta, né, do chefe, por exemplo. Isso dá sofrimento moral. É na equipe e a gente vai É. ver esse tipo de sofrimento também, né? Entre os familiares, o paciente. Familiares é mais difícil, mas é mais em relação à equipe mesmo. Esse termo é específico para a equipe mesmo, né? Uhum, É, sofrimento entendi. moral. E você hoje, como é que você vivencia a bioética beira-leito? Então, Conta pra gente como é que é esse momento. eu acho que no dia a dia a gente pode levar à beira-leito essa discussão de bioética. Eu sempre falo assim, né, que a despeito de ter várias correntes de bioética, eu acho que os princípios de bioética a gente pode discutir facilmente na beira-leito. E como eu discuto droga vasoativa, transfusão, eu posso discutir beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e dignidade, vulnerabilidade e outros princípios. Eu acho que no dia a dia a gente pode fazer isso, né? E na nossa prática diária mesmo. Sim. E tendo esse conhecimento, para mim, eu acho que facilita, né? Mas o Comitê de Bioética está ali para apoio à decisão. Apoio à decisão do médico, da equipe, embora não seja prescritora, né? Sim. E o comitê de bioética, assim, como é que ele funciona? Tem um atendimento, como é que funciona? Como você pensou que você está atuando? A gente tem, né, uma recomendação do Conselho Federal de Medicina Tem. sobre isso. Mas assim, não parece um SOS, não parece um SOS de decisões ali na hora, não é? Às vezes Ou às é. vezes é. Às Como é vezes que tem um vocês disque lidam? ético, eu digo, né? Chega, liga e troca uma ideia. Tudo bem, né? Não é bem esse propósito, mas tudo bem também, né? A gente dá uma opinião do colega e tal. Mas existe um canal de comunicação, um e-mail, um QR Code que vai diretamente para o Comitê de Bioética. A gente tem um tempo para responder, fazer um parecer, ajudar a construir essa decisão compartilhada, né? E trazer também alguns olhares que às vezes o médico e a equipe não estão vendo. É muito no sentido de apoio mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem crescido. Tem essa recomendação do Conselho Federal de Medicina de 2015, mas nem todos os hospitais têm comitê de bioética, né? Tem que ter pessoas. O comitê ele tem que ser multiprofissional, tem que ter múltiplos olhares e múltiplos saberes, né? Para poder Sim. exatamente ter esse foco mesmo, diferenciado, né? De ter os saberes partilhados, eles são melhores, né? Juntos são melhores. Você, assim, eu tô aqui tentando imaginar, projetar, pensar situações em que a gente pode visualizar isso, assim, sabe? Como é que você traz, assim, algum momento em que você verificou que à beira do leito ou casos com pacientes em que ali as É. decisões foram melhor tomadas quando discutidas, né, de maneira próxima. Eu acho que tem vários casos, né, Camila? Assim, tem as questões das crenças religiosas, que são os testemunhos de Jeová, que agora vai ter essa questão aí do STF, né? Que a gente depois. Isso aí seria um outro podcast, digamos. Sim. Né? Tem questões envolvendo a questão da recusa terapêutica mesmo, da proporcionalidade do cuidado, se já não está demais. E teve um caso bem interessante que foi a família que acionou a gente. Porque fica disponível em locais do hospital, corredores, televisões e tal, fica lá disponível o QR Code do Comitê de Bioética. Foi uma família que já tinha um diagnóstico de um bebê que ia nascer com uma formação grave, provavelmente ia falecer na sala de parto. E eles procuraram a gente já com um plano de cuidados muito bem feito, e foi bacana a experiência, né? Assim, a gente já deu suporte que aquela decisão que eles já tinham construído em outro momento ia ser cumprida dentro do hospital, né? Então, eu acho que foi muito interessante. Extramuros. O Comitê de Bioética já chegou extramuros. Eu tive um caso que foi bem desafiador, né? Eu atuo em outro hospital como paliativista, por vezes eu sou intensivista, às vezes eu atuo como paliativista só, especificamente, né? Sim. E teve uma criança que ela era rígida, criança normal, como qualquer outra, em torno de 5 anos mais ou menos.
e ela pegou uma meningite, né? Essa meningite deixou uma sequela. Foi uma meningoencefalite, que a gente chama, que tem um acometimento maior. E ela foi transferida para esse serviço onde eu trabalho depois de 3 meses já, com todas as sequelas dela, e que era uma criança praticamente em coma. Então, ela não tinha mais contato visual, ela não tinha nenhuma expressão que mostrasse que havia uma comunicação, ela não conseguia mais comer pela boca, então tinha uma sonda, não conseguia respirar, tinha um ventilador, então ela estava com todo o suporte de terapia intensiva, mas não estava tendo resposta. E foi transferida para esse hospital para fazer uma avaliação neurológica mais específica, né? E algumas terapias já tinham sido feitas, mais específicas mesmo, além de antibiótico, que são as imunoglobulinas, algumas terapias mais importantes para a meningoencefalite, e não tinha tido nenhuma resposta. Estava lá na esperança, a mãe foi transferida para esse hospital e foi vendido a ela, digamos assim, essa expectativa, né? Essa esperança de que lá, como tinha neuropediatra, iria salvar, ter uma possibilidade de salvar o filho dela, né? E aí a gente está diante de uma mãe que vem com uma questão que é inerente ao ser humano, a esperança. E essa coisa de que quando a vida é esperança é super verdade. Ela é um atributo inerente ao ser humano, a esperança. Agora, lidar com isso para vocês não deve ser fácil, né? E aí vem essa questão, assim, por que chamaram a gente, né, do cuidado paliativo naquele momento, para haver uma melhor comunicação, para entender. Eu não posso chegar para essa mãe, assim, era muito claro para a equipe que todas as possibilidades tinham se esgotado. Aquela criança, na verdade, não tinha mais nenhuma perspectiva de cura, nem de melhora. Diferente do que tinham dito para ela. Isso. E nem, assim, de sair do ventilador também, né? Que ele estava totalmente dependente. A imagem da criança, ela trazia uma tristeza para qualquer pessoa que chegasse ali próxima daquele leito, porque ela parecia uma vírgula na cama, de tão arqueada que estava. Sim. Né? Pela hipertonia dos músculos. Então, vou falando com a linguagem mais leiga, porque o pessoal do direito, né, para entender. Então, assim, ele tem uma contratura muscular em que tornava aquela criança como se fosse um C, uma vírgula, né, deitado naquela cama. Né, a todo tempo, Lara. A todo tempo, né? A despeito de todas as terapias que estavam sendo tentadas para relaxar esse músculo, para ver se tinha algum nível de consciência. Então, foi feito tudo o que é possível de investigação neurológica, ressonância, eletroencefalo e outras medidas. E aí chega o cuidado paliativo para entrar nesse cenário. Então, primeira coisa é você tem que ter vínculo. Não tem como você tomar decisões difíceis sem ter vínculo. Então, só que até então a equipe não tinha. Tinha sido chamado naquele momento ou já conhecia a família antes? A criança já estava ali, tinha 10 dias nessa nova UTI, mas tinha 3 meses de história. Sim. Já, né? E aí eu fui conhecer essa pessoa que estava 3 meses, essa mãe que estava 3 meses acompanhando essa criança. E aí, meu primeiro contato foi para conhecer quem era aquela criança que estava ali, a tal da biografia. Me mostre a foto, me conte a história antes, não me interessa agora o que está aqui agora posto, eu quero entender antes, como era antes. Aí ela me mostrou foto, vídeo dele andando de bicicleta, os irmãos, a cidade onde morava. Então, assim, traz realmente a biografia é uma narrativa, é uma história para você entender quem é aquela criança naquela família, né? Você criar vínculo, para você ressoar, para você ter empatia, você tem que entender esse contexto, não tem jeito. Que mágico, né? Isso, né? Tem que ter, senão assim, e assim, juntos a gente vai construir com ela o que de melhor a gente pode fazer para aquela criança. O que de melhor a gente poderia fazer. E aí, qual era a necessidade dela, né, naquele momento? Ela queria ir para casa. E aí ela falava assim, não, doutora, eu quero ir para casa. Ele pode ficar até meio bobinho, né, assim, não ser aquela criança de antes. Se ele ficar meio bobinho, tudo bem, eu quero ele assim mesmo, né? Eu quero ele assim para ir para casa. E aí a gente teve que dar mais um passo nessa comunicação, que é exatamente de encontro a essa imagem que ela tinha. Porque ele não tinha nem essa possibilidade. Ele não tinha essa possibilidade, porque já tinha sido tirado todos os sedativos, né? Só deixou com analgésico. Foi feito até botox em alguns grupos musculares para diminuir a dor.
Então, a gente fez todo um planejamento de melhorar o conforto no sentido clínico, tirar a dor que tu pudesse estar sentindo, né? Controlar cialorreia quando tem muita babação, né? A gente controlar isso. E a mãe participando de tudo isso, a de todo tudo, tempo. o tempo todo, entendendo, né? E aí a gente foi construindo com ela a impossibilidade. Porque O que esse é aqui super é duro. duro, né? Isso. Então é duro você chegar, mas é honesto você dizer. Claro. Entende? Que ele não vai falar, ele não vai ser, ele não tinha condições de sair dali nem bobinho, E como é que você diz isso, Lara? né? A gente arranja um jeito de O dizer. indizível, como é que é Né? dito? Pois é. Então é o vínculo primeiro, é ressoar, entender tudo aquilo e dizer para ela, até quando vem a questão do milagre também, assim, eu também quero muito que isso aconteça, que ele saia até bobinho, como a senhora está falando, que ele saia daqui andando, que ele saia, é tudo que a gente quer. Nesse momento, não é possível. É dizer mesmo, olha, Sim. o nível, a doença, não é a criança, é a doença que acometeu a criança, destruiu o cérebro dela, que é o computador central dela. E nesse momento, ele perdeu essa possibilidade, porque é irreversível. O que aconteceu é irreversível, não teve tratamento suficiente que pudesse tornar a vida a que ela tinha antes. Esse uso de vocabulário que seja compreensível pela pessoa destinatária da mensagem, que não é da área da saúde. Você tem que estar disposto a isso, né? Sim. Fazer com que o outro entenda, não Sim. com a sua linguagem, mas com a linguagem que é possível que... E também tem um impacto emocional dessa fala. Você mantém essa perspectiva esperançosa, não desfaz, porque você não tem o direito de desfazer as esperanças dela, de acreditar num milagre ou algo assim, mas você precisa trazer o viés da ciência e trazer ali o que é da racionalidade, da realidade posta, né? Isso. E aí era uma proposta de extubação paliativa, que eu digo assim, é a faixa preta do paliativismo, né? Você tirar da ventilação mecânica. Porque entendendo que aquela ventilação não era uma ponte para algum lugar, ele era um destino. Não tinha o que ser feito após isso. E né? o destino era? O destino não tinha, na verdade, assim, eu ia ficar morando na UTI dentro daquela perspectiva, ou a possibilidade melhor, a gente entendendo, né, que na verdade não ia curar, ele não tinha nada no pulmão, entendeu? Ele não conseguia respirar porque o cérebro estava destruído. A gente não conseguia consertar a causa de base, não tinha sentido manter na ventilação. Entendi. Então a gente ia tirar e deixar, ver se ele conseguia respirar com o que sobrou do cérebro, né? Ou não, para ele poder ir para casa. Né? Mas a gente já sabia que muito provavelmente ele ia falecer assim que tirasse a ventilação. Então foi construído essa possibilidade para essa mãe. Né? E ela compreendeu? É muito difícil, né, Camila, dizer que é tranquilo. Não, não é tranquilo. A morte não é tranquila. A morte de uma criança nunca é tranquila. Ela é antifisiológica, ela é antinatural. Mas as doenças acontecem e trazem essa possibilidade, né? A gente não tem esse poder de reverter tudo, né? E esse assim, é um dos momentos difíceis mesmo, que o paliativista, criando vínculo com a família, está ali junto naquele momento, acolhendo, né? Acolhendo o sofrimento. Não estou dizendo que vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Mas vai ter, estando junto, pode ser menos difícil. Agora, esse é o antinatural, porque de fato você entende ali que você tem uma mãe que quer sempre, né, a manutenção, que é o que a gente vai chamar da distanásia. Essa obstinação terapêutica, e é preciso compreender no tempo dela, para também não haver uma agressividade, né, nessa decisão que não pode acontecer. Agora, você também já vivenciou, por acaso, situações em que você assistiu a equipes que estavam com a pretensão de obstinação e a própria família é que de alguma maneira traz essa devolutiva de olha, sabemos que já chegou o momento. Isso talvez não seja tão habitual, mas assim, já mais vivenciou? Frequente do que você imagina. Ah, é? Então eu tô errada. É mais frequente me fala do que você disso. imagina, né? Da gente estar ali ainda muito cegamente tentando salvar, e a família já teve uma família que falou exatamente isso assim: doutora, vocês precisam deixar ele descansar. Não adianta, ele tinha uma hemorragia e fazia transfusão o tempo todo. Sim. E ela fez essa fala. Ele não Ela tá mais percebia aqui. o sofrimento do filho. Ele né? não está mais aqui. Gente, isso é um ato de amor tão... De libertar, né?
libertar o outro daquilo que, de algum modo, você percebe que você quer a continuidade porque o amor tem a vontade de estar perto. É. É, Agora tem uma coisa, Camila, o cuidado paliativo e a decisão compartilhada, ela não impõe, sim. né? Ela não transfere a responsabilidade, mas se o paciente ainda, a família não está pronta, a gente dá um passo atrás. E a gente mantém tudo e vai conversando, entendeu? Até chegar nesse meio do caminho. Porque às vezes precisa de tempo para entender de que tem uma irreversibilidade, de que não é possível mais, Uhum. de que não tem como curar mesmo, de que a criança está morrendo mesmo, entendeu? A despeito de tudo que a gente está fazendo. Então, tem um momento que aí você recua um pouco, volta a conversar, né? Porque tem aquela esperança de que um milagre vai acontecer. E eu nunca vou contra o milagre. O milagre não é do nosso domínio científico, né? Sim. Eu digo que é do que nós todos também gostaríamos. O milagre é aquilo que a gente não consegue explicar. Então, Uma coisa que eu acho interessante quando você fala da decisão compartilhada é porque, bem, sobretudo na nossa cultura, a gente tem a ideia de culpa muito forte. E se a equipe não assume também a responsabilidade em tomar algumas decisões e entrega de maneira oportuna, ou até oportunista, me desculpe dizer assim, porque a gente por vezes vê isso. A equipe entregando demais a decisão para a família, o elemento culpa vai ser algo que vai fazer esse enlutamento perdurar. É muito difícil lidar com isso. Então, essas falas, elas trazem também essa ideia de culpa, o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu, como é que você lida com isso? Ou você não tem habitualmente narrativas de mães e pais nesse sentido, diante do que está acontecendo com o filho? é natural que o pai e a mãe, ele lute pela sobrevivência do filho o máximo que ele puder, né? E também, o amor também é isso, né? Quando você vê que seu filho está sofrendo tanto, é você poder liberar ele daquele sofrimento. Então, até que tenha esse entendimento, que é um entendimento cognitivo, e aí a gente vai até para a neurociência, pensando assim, de que para você ter um entendimento cognitivo, você tem que acalmar a questão da emoção, porque a emoção rouba você daquele córtex pré-frontal e você não consegue tomar decisões. Você fica na emoção ali, girando na emoção, no sentimento, na angústia, na tristeza. Então, primeiro a gente alinha, para poder conseguir alinhar expectativas e o entendimento racional, tem que primeiro ter essa empatia, ressonância emocional antes, né? Ter esse acolhimento mesmo. Como é que né? você ensina a empatia? Bem, você já sabe, porque quando eu dou essa aula de comunicação, eu digo que empatia não é se colocar no lugar do outro. Começa logo por aí. Não é assim que eu vejo. Porque o outro é dono da sua história, dos seus conhecimentos, vai ter seus valores e vai tomar decisões diferentes do que você tomaria. Empatia, para mim, é conexão. É conexão com uma experiência, com qualidade de sentimentos que a gente conhece. Então, eu conheço a tristeza, você conhece, a gente vai se conectar naquele ponto por experiências diversas vividas, não precisa ser a mesma experiência. É a conexão do sentimento, do momento, entender. Aí tem também a empatia cognitiva, que é mais do racional, mas a empatia afetiva, né, do emocional, de você entender e conectar com o sofrimento do outro, né? E como é que você lidou com o seu sofrimento? Porque deve ter tido algum momento no início da sua carreira ou no durante em que você se percebeu tem vivendo. sempre. E aí, como é que você cuida Pede de ajuda. você? Como é que você cuida de você? Porque a gente sabe que você cuida das pessoas. A gente tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Então, assim, a equipe, né? Tem horas que a gente não dá conta, porque tem uma transferência enorme naquela situação em que você inconscientemente fez uma transferência. Ou seja, se conectou de maneira excessiva, essa transferência que você fala. Que a gente chama de fadiga por compaixão. A gente pede ajuda, a gente às vezes até atrapalha a condução do caso, né? Então, pede ajuda. A sua equipe também tem capacidade, tanto quanto você, de tomar decisões, de estar juntos, né? Então, acho que a terapia intensiva traz essa possibilidade. A gente é um time muito bacana, assim, que todo mundo sofre as mesmas dores e os mesmos desafios. E por isso que eu acho que a gente se fortalece mesmo nesse aprendizado, né? Então a gente pede ajuda. Não estou dando conta, vem outra pessoa, vem o diarista, vem a enfermeira. Assistir a todo tempo crianças de alguma maneira manifestando dor, né? Ou em situações que são situações que a gente sabe que vai caminhar para a finitude. Isso para você não deve ter sido fácil. Não, nunca é fácil, né?
Mas quando você consegue, digamos, fazer o dever de casa, é como eu falei, gente, às vezes o desfecho é inevitável, mas o processo é que importa. O Claro. desfecho é inevitável, eu não posso trazer aquela criança de volta, mas o processo eu posso tornar o melhor possível. A experiência pode ser a melhor possível. Parece uma coisa incoerente, né? Assim, ele quer que salve, não é possível salvar. Tem situações que não tem condição de ser salvo. A doença avançou a mais além do que a gente conseguiu. E as lindezas, quando é possível um desfecho positivo? Essas alegrias também. Sim, a gente tem muitas crianças em cuidado paliativo que a gente dá alta. A maioria a gente dá alta para casa. Pois é, a gente tem às vezes uma visão diferente. Para casa. E como é que é esse momento? O momento também é muito bom, muito feliz, né? Da gente dar e a gente continua acompanhando, né? Paciente com epidermólise bolhosa, pacientes com osteogênese imperfeita mesmo. A gente teve um caso também bem grave. E exatamente porque estubou. Explica primeiro o que é a patologia, para quem não sabe. Osteogênese é aquela doença de ossos de vidro. A criança se quebra, né? Facilmente, né? Com, às vezes, só o movimento dele mesmo, do corpo dele, ele faz uma fratura. E passa a vida tendo essas questões. E tem remédios que a estabilizam. E uma dessas crianças estava entubada e a gente decidiu por fazer a extubação, sabendo que tinha chance de morrer ou não. Sim. A ideia é que não, mas enfim. E ele não morreu. A gente conseguiu dar alta para casa. Aí você tem que tratar. Tinha fratura de costela, então você trata com morfina mesmo, com opioides. Você trata. É isso que eu digo, é controle de sintoma impecável para que ele possa viver o processo dele de adoecimento. E ele sai com instrução de não reanimação, porque se fazer reanimação, quebra as costelas. E isso traz sofrimento, e não vai salvar a vida dele, né? Ele tem uma condição que é incurável. E há casos muito vistos, porque não é muito falado sobre, né? É porque o mundo que eu vivo dentro do hospital que eu trabalho público é referência de doenças raras, né? Então a gente tem muitas doenças raras mesmo, né? O que são doenças raras, para quem não sabe? São doenças que têm uma frequência na população muito baixa. A exemplo dessa, qual que é o nome mesmo? Que você, ossos de vidro, mais que o nome... Osteogênese imperfeita, tem epidermólise bolhosa. E o que é epidermólise bolhosa? Como é que é a apresentação? Quando a criança nasce e tem um defeito na pele que faz bolhas, lesões, feridas, né? Então, é uma criança que sofre todos os dias. Então, é uma criança em cuidado paliativo? Porque ela tem sofrimento diário. E o que é que eu vou fazer? Mantê-la viva com qualidade de vida, que é a analgesia. Melhorar todas as possibilidades, nutrir melhor. A gente tem um olhar todo sobre ela. Acolher a família, suporte familiar. Né? Agora, e te machuca o fato? Porque pelo que você já mencionou, e a gente já sabe, que eu conheço sua vida e também já andei pesquisando, você tem experiência do público e do privado. Sim. Né? Você tem experiência do público que tem um bom subsídio, insumos, mas que também pode ter algumas ausências, e do privado que em geral não tanto. Mas sobretudo as vivências das famílias, porque é possível que ao retornar para casa, a criança de uma família empobrecida economicamente não tenha tanta possibilidade de tratamento e de cuidado quanto uma criança em outra condição vai ter. Como é que é para você vivenciar isso, dialogar com as famílias a respeito desses cuidados que porventura você sabe que não vão ser possíveis? Hoje em dia, Camila, a gente na Bahia está vivendo uma situação privilegiada em relação a cuidados paliativos. Nós temos um hospital de cuidados paliativos do SUS. Isso é uma coisa o primeiro do fantástica. Brasil. O primeiro do Brasil, que é no Monte Serrat, né? E lá tem ambulatório, tem suporte, né? Eu uso muito a rede de medicina de família também, para dar suporte na atenção primária, né? E a gente está tentando, dentro do hospital universitário, montar telemedicina para tentar alcançar lugares... Mesmo os distantes. Os distantes, né? Mas sim, tem falta, assim, não é tudo uma maravilha mesmo. A gente tem que lidar com essa falta mesmo, não tem jeito. Pois é, eu quero começar... Vai aprendendo. Pois é, aprendendo e sempre, né? Porque as situações novas vão surgindo. Agora, é importante, assim, por exemplo, não fiquem só com a impressão de que cuidados paliativos é fim de vida. Porque tem crianças, tem muitas crianças em casa que a gente vive mais porque está em cuidados paliativos, né? Porque a gente consegue controlar os sintomas, né? Interna menos. Então, a gente tem também ação durante, quanto mais precoce. Aquele caso que eu contei da praia, né? Que a criança teve diagnóstico tardio e o cuidado paliativo só entrou no fim de vida. Se tivesse entrado antes, será que essa criança não ia ter uma sobrevida melhor?
Sim. Será que a gente não ia conseguir nutrir, por exemplo, ela melhor para ela responder melhor às infecções dela, entendeu? É. Fica a reflexão aí. E o que eu vejo é que o que intersecciona tudo isso é a comunicação, pelo que eu Sim. percebi, né? E aí, assim, eu queria já começar a encerrar perguntando a você sobre como ensinar comunicação, desde notícias difíceis, a se comunicar para estabelecer uma empatia, a se comunicar para que as decisões sejam melhor compartilhadas. Como é que você pensa nesse formato? Como é que seria essa comunicação a ser ensinada para um profissional de saúde que vai lidar com dores e vulnerabilidades, né? Tem técnicas, né? Tem várias técnicas que ensinam comunicação. A gente, na universidade, faz oficinas mesmo de notícias difíceis. Então, não é só teórica, ela tem que ter também uma aplicabilidade prática. A gente tem que fazer um roleplay, tem que ter, dentro das oficinas, né? Colocar o outro no como fazer. Não é só o dizer, o conhecimento em si não adianta. Como é que é essa dinâmica? Né? E é muito interessante que a gente faz dramatizações mesmo, coloca o aluno como paciente, o outro como médico, como profissional de saúde, para fazer mesmo... Como atores? Como atores, né? Para ele vivenciar mesmo a pele do outro. Né? E aí depois faz reflexões, debriefings, e vai corrigindo as rotas, o que precisa, o que não precisa. Tem toda uma base teórica anterior, é bem bacana mesmo. Todo mundo adora. Ai, que joia, que bom, que bom. Olha, então, bem, eu quero que você passe uma mensagem pra gente agora no final. Se dirigindo a profissionais de saúde que estão assim diante dessas situações e que ainda não conhecem essas narrativas do cuidado paliativo, dos cuidados paliativos ou da comunicação em saúde, né? E estão se deparando com essas dores, porque você vivenciar, terminar um dia inteiro de plantão, vivenciando situações duras sem se preparar para isso. Então, e por que é importante saber se comunicar, né? Em que isso pode ajudar, o que melhora? Eu acho que de tudo, né, que permeia, por todo o cuidado que a gente chama de cuidado centrado na pessoa e na família, a comunicação é o nosso grande desafio. Sim. Então, o que eu deixo de mensagem para as pessoas é que capacitem, busquem melhorar a sua comunicação, tem tantos cursos aí. Busquem estudar esse assunto, né? Se abram a possibilidade precoce de cuidados paliativos, porque uma construção de vínculo demora dentro de processos e isso facilita o cuidado no final, né? Então, é bem importante. E também o profissional que se cuide. Busque seu autocuidado. Disso. Se cuide. Porque a gente sempre fala da vulnerabilidade do paciente, que precisa falar mesmo, mas tem a vulnerabilidade do profissional de saúde. E como é que ele se cuida? O autocuidado, bem, o que eu vejo como autocuidado, né? Primeiro, entender como pessoa. Procurar ver seus limites, suas imperfeições, não ter tanta autoexigência. Né? E buscar, que eu digo assim, pausas no dia, fazer o que lhe apetece mesmo, né? Então, buscar mesmo subsídios, áreas verdes, como a gente fala para os alunos, né? Então, hobbies que lhe deem prazer, o que lhe dá prazer. Buscar para fontes de medicina. prazer para além da medicina, né? Correr, ler livros, pintar, a família, as relações. A arte salva, com certeza, né? As relações humanas também salvam, eu acho. As boas relações humanas salvam. A amizade, né? Salva. Que legal. Então, acho que é isso. Ter sua fonte de reenergizar. Que legal, que bom. Muito bom ter tido você aqui com a gente, viu? Que bom. Falamos sobre isso, terminamos com arte, que faz esse reencontro com a subjetividade. Isso é muito bom. Finalizando agora esse nosso episódio do CVMed Cast, foi muito interessante a gente conhecer um pouco mais sobre esse âmbito da pediatria, da medicina intensiva, dos cuidados paliativos, entender as intersubjetividades, as dores, as dificuldades e os casos. É bem interessante, esteja sempre com a gente. No canal CVMed, no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Se inscreva. Até o próximo episódio.